Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Como é que vocês estão? Nossa, eu estou descabelada hoje, mas estamos aqui, começar o nosso panorama. Tá aí o Zeca, a Gi, deixa eu ver, a Luciana, a Josi, a Rosana. Zeca, tem uma notícia para você hoje, hein, cara? Saiu uma notícia aí que o TRE pode sair no segundo semestre. Então, tem concurso para acontecer. Vou falar também do último concurso, como aconteceu, né? Foi a Caio Chagas que fez. Então, vamos aproveitar a nossa live de hoje para também já falar um pouquinho do edital do TRE de São Paulo. Tá bom? Vamos falar hoje de TJ, né? Que saiu aquela notícia que o diretor lá da VUNESP, superintendente da VUNESP, falou que pode ser liberado edital com uma oferta interessante de vagas. Aí a gente sabe que tem mais de 5.500 cargos vagos. Então, estima-se que vai ser um concurso bem interessante, tá bom? A gente tem hoje inscrições abertas. Vamos lá. 15.509 vagas. Desculpa, 215.509 vagas. Pessoal, Vivi, de onde saiu tanta vaga? Bom, vocês sabem, só IBGE, a gente tem o concurso de nível fundamental com 181.898 vagas para os cargos de nível fundamental e 22.409 vagas para os cargos do IBGE de nível médio. Então, também hoje eu vou destrinchar um pouquinho, falar quais são essas vagas, quais são as disciplinas, tá? Para você começar a se preparar caso você tenha interesse, tá? Ao todo no país, então, 215.509 vagas. Show de bola demais. Fora a expectativa, né? Peraí, de outros concursos. Eu pego e vou passando para vocês. Bom, pessoal, em relação às provas, tem provas acontecendo e tem provas que estão sendo suspensas. A gente, antes de começar a falar dos nossos concursos de hoje, eu queria só falar que o que aconteceu ontem no Polícia Civil do Paraná, que eles comunicaram no dia da prova, então a prova começaria 1h da tarde, 1h30, 5h da manhã, eles suspenderam o concurso, né? Cancelaram as provas. O concurso está aí com prova, as provas foram canceladas, estão aguardando essas provas serem agendadas, né? Não sei quando vai ser. Porém, domingo a gente tem, dia 28 de fevereiro, provas de cargos de nível superior e médio para o CRT, o Conselho Regional de Tecnólogos aqui de São Paulo. Então, muita gente está inscrito, inclusive aluno da Central, está inscrito no concurso. Eu li hoje que continua válido o concurso do CRT, prova para domingo. Teve esse final de semana, inclusive, outros concursos em outras cidades. Teve concurso em Nova Odessa, teve concurso sábado em Diadema, como eu já tinha falado para vocês, algumas bancas estão marcando prova de sábado, né? Então, tem que estar pronto e esperar o que vier, né? A gente teve aí a notícia do TRE, do TJ e desse concurso do Guarujá, né? Do Guarujá Prev, tá? Então, eu vou falar desses concursos hoje para vocês, tá bom? Em São Paulo, a gente tem 3.326 vagas de concurso aberto. Bahia, 1.491. Ceará, 509. Distrito Federal, 590. Minas Gerais, 1.494. Pernambuco, 568. E, como eu falei, IBGE, cargos de nível médio, 22.409. E nível fundamental, IBGE, 181.898 vagas. Beleza? Bom, vamos primeiro começar pelos concursos que estão com inscrição aberta. Vou disponibilizar aqui a agenda para vocês olharem, né? Tudo bonitinho, né? A relação dos concursos. Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aqui no chat. Camila entrou também. Boa noite, Camila. Tá? Deixa eu... O concurso também que estava previsto, a gente estava aguardando para marcar prova lá em Guarulhos,
também teve prova marcada. Então, concurso de PEB, professor de educação básica de Guarulhos, teve prova agendada para o dia 7 de março. PF continua marcado para o dia 21. Esse final de semana está previsto DEPEN, PF dia 21, PEB de Guarulhos dia 7 de março e PRF dia 28 de março. E lembrando o CRT aí dia 28 também. Então, por que eu comecei a falar de Guarulhos? Porque eu vi aqui, ó, tem um concurso com inscrições abertas até 30/3 em Guarulhos, 35 vagas, né, remunerações aí que exigem todos os cargos nível superior, todas as vagas, né, exigem nível superior, remuneração inicial de R$ 15.654. Tem um outro concurso com uma vaga para nível médio lá em Guarulhos, R$ 2.153,53. Tem um concurso em Analândia, tá? A inscrição vai até 28/2. São cargos para quem tem nível fundamental, médio e superior, e salários podem chegar a R$ 4.399,36. Tem concurso aqui em Morungaba, são 28 vagas, inscrições até 26/2, para quem tem nível superior, não fala o salário aqui. Polícia Militar, últimos dias de inscrição aí, encerra dia 25/2, são 2.700 vagas de soldado, para quem tem nível médio, lembrando que tem idade máxima, né, 30 anos de idade máxima, R$ 3.318,53 de remuneração. Tem Prefeitura de Leme, 4 vagas. As vagas são destinadas a pessoas que têm nível fundamental, médio e superior. Remuneração inicial pode chegar até R$ 3.921. Tem aí São Paulo, Maracaí, inscrições vão até 24/2, são 12 vagas. Remuneração inicial de R$ 4.055,14 para cargos que exigem aí dos candidatos nível médio e superior, tá bom? A gente tem também o IFSP, inscrição vai só até amanhã, são 48 vagas, remuneração de R$ 5.831 e tem que ter nível superior para qualquer cargo, né? São 74 vagas no total, não, 48 vagas no total. Tem também um concurso em Birigui, também fecha amanhã, 74 vagas, nível fundamental, né? E exige do candidato nível fundamental somente. Câmara de Jacareí, 4 vagas, inscrição até 19/3, são vários cargos, né? Tem cargos que exigem nível médio, cargos que exigem nível superior, R$ 5.661,78. Tem o concurso da Aeronáutica, que tem vagas para São Paulo, 223 vagas, só exige nível médio, inscrição até 17/3. Tem um concurso em Carapicuíba. Na verdade, em Carapicuíba tem 2 concursos, um para a área da saúde e um para professor de educação básica. Tá? Então, se você é da área de educação ou pretende atuar na área da saúde, tem que entrar lá para ver quais são os cargos e tudo mais, se te interessa. Tá? A inscrição vai até 17/3, R$ 1.999,85, são 52 vagas. Tem o concurso de Campinas, como eu falei para vocês, esses cargos de Campinas são bem legais, viu, gente? É um concurso que estava suspenso, reabriu. Eu tenho alunos que estão estudando para esse concurso. O concurso é bem top, tá? Então tem umas matérias bem tranquilas, não é um concurso, meu Deus. É o Instituto Mais que está fazendo, inscrição até 11/3, né? Reabriram. 30 vagas, né, para cargos de nível fundamental, médio e superior, com remunerações até R$ 7.561,40. E tem um outro edital com 32 vagas, com remuneração de até R$ 8.286,45, para cargos que exigem dos candidatos, nível fundamental, médio e superior. A gente tem o Sabesprev, que eu já tinha falado, que é uma vaga, né, que é o concurso da Sabesp, né? São 3 vagas, de nível médio. A gente falou semana passada, até o João pediu, perguntando. Cara, esses concursos de previdência, como eu digo, sempre os alunos que estavam antenados aí no INSS, eles têm, pé dentro do conteúdo, tem que testar. Inscrição até 9/3, remuneração de R$ 1.812. A gente tem aí Prefeitura de Clementina,
inscrição até 7/3, 10 vagas, remuneração de 1.232 e todos os cargos exigem do candidato nível fundamental. E tem o da Prefeitura de Osasco, esse aqui é o, né, são cargos ligados à saúde, é o do SAMU, 70 vagas, inscrição até 4/3, R$ 4.318. Tem cargos lá dentro de nível fundamental, médio e superior. Bom, tem um pessoal perguntando alguma coisa aqui, deixa eu ver. Pode, depende do lugar, né? Você está falando da prova aqui de São Paulo, mas ó, hoje, por exemplo, está tendo FUVEST. Ontem teve concurso em Nova Odessa, né? Ontem também teve FUVEST. Então, apesar de ter FUVEST, a Universidade Federal do Paraná cancelou, suspendeu, né? Cancelou a prova. E domingo agora, a Universidade Federal do Paraná tem vestibular. Então, são todas informações que você tem que esperar até o último minuto, que nem esse negócio do Paraná. O problema do Paraná, maior, é que a maioria dos candidatos era fora de São Paulo, era fora do Paraná. Teve aluno nosso aqui da Central que foi na sexta, de carro. Teve aluno nosso que foi no sábado de busão. Teve aluno nosso que estava saindo domingo de manhã de avião. O aluno que estava saindo domingo de manhã de avião é meu aluno que eu oriento aí nas rotinas de estudo. Eu mandei mensagem para ele 8 horas da manhã, ele estava no aeroporto. Ele falou, Vivi, eu estou aqui no aeroporto, o que eu faço? Eu falei, não vai, você vai lá para gastar dinheiro para almoçar em Curitiba, você fica aqui estudando, vai lá para o simulado da República que tem. O pessoal acha que eu sou louca, né? Mas eu falei, não, verdade. Eu falei assim, não vai para o simulado. Mas acho que não dava tempo dele chegar. Mas ele foi, ele fez. Né? Então, pode tudo, Zeca. Pode acontecer qualquer coisa, né? Mas, por exemplo, as provas do DEPEN não vai acontecer só em um local, vai acontecer em vários lugares. Né? FUVEST aconteceu em vários locais. Então, eu não sei, é prova por prova. Como eu te disse, ontem teve FUVEST, teve concurso em Nova Odessa e suspendeu o Paraná. Né? Agora, eu não sei, por exemplo, pode ter suspendido essa semana que vem eles fazem. Semana a semana. Você vê que os caras, às vezes, põem por 60 horas um enrijecimento. A gente não sabe, tá? Então, vamos aguardar. E, é isso aí. É o que tem para hoje e vamos estudar. A princípio, domingo, tem CRT e DEPEN, tá? Então, é a previsão que a gente tem de confirmação. Então, ficar olhando todo dia no site da banca e, no caso aí, um dia antes também. Não deixa para ver de manhã, antes de sair de casa, mas, por exemplo, o CRT tem cargos de manhã e à tarde. Os caras têm que comunicar antes, né? Senão não dá tempo. Você chega lá para fazer a prova e não existe a prova, tá? Mas o PC Paraná estava muito bagunçado. Os caras não tinham... Até o sábado, ninguém sabia que sala ia fazer a prova. Então, estava meio complicadinho, né? E segundo o governador, a organizadora vai ter que se responsabilizar por tudo que aconteceu, porque o que eles fizeram foi meio fora da curva, assim. Aconteceu, se bem que aconteceu no final do ano em Aracaju. A galera foi para Aracaju prestar concurso e aconteceu a mesma coisa. Então, gente, eles usam como justificativa o quê? Pandemia, né? Exatamente, Camila. O CRT neste domingo, a banca é Quadrix. É aquela banca muito parecida com o CESP, certo e errado. A diferença é que essa prova, efetivamente, cada errada anula meio certo. Não anula não é cada errada anula uma certa como é lá no CESP, na prova, por exemplo, da PF e da PRF. Tá? Então, beleza. Vamos lá. Amapá. Conselho de Arquitetura, né, do Amapá, e Urbanismo do Amapá, é o CAL, né, que a gente chama, tá? Inscrição até 9/3, são 2 vagas, R$ 6.612. Inscrições para cargos de nível médio superior. Bom, como vocês sabem, nos outros estados eu vou passar falando o que é, né, como funciona. Então, Prefeitura de Amargosa, na Bahia, Prefeitura de Porto Seguro. Olha, gente, quem não quer trabalhar em Porto Seguro? A inscrição fecha hoje, ó, 1.406 vagas, R$ 1.500 de salário. Aí tem lá no Ceará, né, aquele monte de vaga que a gente sempre fala, Conselho Regional de Corretores, o Cresce no Ceará também. Tem Agência Brasileira de Promoção, né, Apex Brasil. Esse concurso é legal, viu, gente? Cargos de nível superior para trabalhar no DF, mas vale a pena dar uma olhada quem tem nível superior e que tiver essa condição de sair, tá?
Ministério da Economia, 590 vagas. Prefeitura de Vitória do Espírito Santo, né, tem também. Inclusive, o concurso do fiscal do Espírito Santo está previsto para sair sexta-feira. Acabei de ler a notícia. Goiás, tem vários cargos, ó, Prefeitura, Câmara de Planaltina, Prefeitura de Rianópolis. Mais uma vez falando aí, tudo que está em cinza, um pouquinho mais clarinha, porque tem edital, não abriu inscrição. Maranhão, né? Concurso na Universidade Federal do Maranhão, ó, 10 pau o salário. Prefeitura de Bacurituba. Nossa, quase que eu não consigo falar. Mato Grosso, né? Vários concursos no Mato Grosso, remunerações até de quase R$8.000. Olha lá, no Maranhão, R$9.000. Mato Grosso do Sul, várias vagas. Marinha também, que tem vagas no Mato Grosso. Minas, como sempre, bombando concursos, né? Concursos aí, ó, para prefeitura, para Câmara, 110 vagas, R$8.500, ó. 76 vagas até R$12.000, 54 vagas, R$8.000. A remuneração em Minas é legal. Prefeitura de Belo Horizonte, 1.098 vagas, R$8.400, né? Carmo do Cajuru, 102 vagas, né? Então, tem concurso com bastante vagas, às vezes o salário não é tão alto, mas tem concurso com menos vagas e às vezes um salário alto. Tem que pegar o edital e dar uma olhada, tá? Então, tem no Paraná, tem concurso aí em Pernambuco, né? Tem concursos diversos em Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, né? Vários cargos, Conselho Regional de Medicina, Câmara Municipal de São Gonçalo, Rio Grande do Norte tem concurso, Rio Grande do Sul tem concurso, tá? Santa Catarina, vários concursos em Santa Catarina, remunerações chegando a R$13.813, R$9.996, R$10.735. Então, tem para todos os interesses, vamos dizer assim, né? Dá para fazer bastante coisa aí com essas previsões. Onde é a inscrição da Porto? Você está querendo saber desse concurso de Porto Seguro? Aí tem que entrar aqui. Ô, Camila, eu já vejo para você esse concurso de Porto Seguro, na Bahia, tá? 1.406 vagas, R$1.500, tá? Eu vejo daqui a pouquinho qual é a banca para você. Pessoal, vamos lá. Então, vamos às notícias aí mais efetivas dos concursos. Vocês lembram que há algumas semanas eu falei do TJ? Primeiro, previsão orçamentária de mais de 300 milhões para novos concursos e contratação dos remanescentes. Estava aí vigente o prazo de validade, saiu, né? Acabou o prazo de validade. A gente tem uma demanda, né? Muitos cargos vagos dentro do TJ, mais de 5.500. Isso aí a gente vem falando semana a semana. E aí, essa semana saiu uma notícia que o presidente da VUNESP, o pessoal lá da VUNESP, falou que até junho, final do semestre, a gente teria possibilidade de um novo edital do TJ, tá, com uma grande quantidade de vagas. Foi essa a informação que saiu. Aí começou especulação. Bom, com o final do prazo de validade, pode sim abrir um novo concurso. Agora pode. Tem previsão orçamentária, tem um monte de lugar vago, então pode sair. Como que você deve se organizar? Aí é o ponto principal. Se você tem interesse no TJ, se você quer estudar para o TJ, os últimos concursos foram feitos pela VUNESP. A gente tem 24 questões de língua portuguesa, tá? Onde você tem que fazer pelo menos 50% de cada, né, do bloco 1, que é língua portuguesa. 40 questões de direito, onde você também tem que fazer pelo menos 50% desse bloco 2, tá? Então, o que tem dentro do bloco 2? Nessas 40 vão cair direito constitucional, penal, processo civil, normas da corregedoria, direito administrativo, tá bom? E são esses os conteúdos. E o bloco 3, que não tem mínimo, são 36 questões, mas ele não fala quantos por cento você tem que acertar no mínimo para não ser eliminado. Quantas são as questões?
6 questões de atualidades e Estatuto da Pessoa com Deficiência, 6 questões de matemática, 14 questões de informática e 10 questões de raciocínio lógico. A gente trouxe, há uns 15 dias, o Eduardo, que é um servidor do TJ, que estudou, passou no concurso, inclusive era nosso professor, e eu já convidei vocês, dia 6 de janeiro, dia 6 de março, às 9 horas da manhã, eu e o Eduardo, a gente vai fazer um raio-x do TJ. Nós vamos falar dessas notícias, a gente vai falar do plano de carreira, a gente vai falar dos benefícios, a gente vai falar da prova, a gente vai dar algumas dicas para você poder ter um estudo efetivo, e o Edu vai fazer o que a maioria vai querer ouvir. Ele vai dar dicas de estudo de matemática e raciocínio lógico, porque essa é a área dele. Então vai falar de macetes, vai falar de como ele se preparou, vai ser uma live muito legal. Então não esqueçam, dia 6 de março às 9 horas da manhã. Depois eu mando o link para todo mundo aí. Quem não for aluno passaporte, não recebeu o link, não conseguiu receber o link, depois me pede que eu mando, mas já anota aí, 6 de março às 9 horas da manhã. Outra informação que saiu, que o TRE pode ter concurso no segundo semestre. Então, eu vou falar um pouquinho da prova do TRE para vocês. Bom, TRE, o último concurso foi em 2016, tá? Então, por isso que eles estão falando que pode sair um novo concurso, porque já está acabando aí o prazo de validade. É uma prova que é composta por 60 questões, mais uma redação. É uma prova que você tem um conteúdo bem interessante para estudar. E o mais interessante do TRE para muitos alunos é que, pelo menos o último, não caiu matemática nem raciocínio lógico. Tá? A prova foi dividida em 2 partes. 20 questões de língua portuguesa, interpretação de texto, Estatuto da Pessoa com Deficiência, informática, normas do TRE, regimento interno do TRE e código de ética dos servidores, tá? 20 questões, peso 1 desse conteúdo todo, tá? E 40 questões, peso 3, valendo 3 pontos cada questão, direito constitucional, direito administrativo e direito eleitoral. Vivi, estou estudando para o TJ. Eu posso estudar para o TRE? É igual. O direito administrativo cai aqui, cai lá. Pessoal, direito administrativo é o clássico. Não é igual. Só improbidade que você aprende no TJ que cai no TRE. Porém, o estatuto é diferente, tá? O TRE é federal, o TJ é estadual. Então, e português, Vivi? Mas português não é português? Pessoal, funciona assim. A prova do TRE, pelo menos as últimas, foram preparadas pela Fundação Carlos Chagas. O nível de aprofundamento que você tem que ter na disciplina para poder fazer uma prova de Fundação Carlos Chagas, você vai ter que dar aquela caminhadinha a mais, tá? Então, até tem alunos que estão estudando para os dois ou estuda para Carlos Chagas, mas no dia a dia você tem que testar o seu conhecimento nas 2 bancas. Então, vou lá, hoje eu vou estudar português. Separa um tempo para fazer questões Carlos Chagas e questões VUNESP. E provavelmente o seu índice em uma vai ser muito diferente do seu índice em outra. Significa o quê? O melhor é estudar no nível mais alto, você responde as outras. E se familiarizar bastante com as questões. Tá bom? Então, são 60 questões com 120 pontos possíveis na prova. Tá? Tem prova de redação, prova discursiva também, que é a prova da Carlos Chagas aí. A gente tem aula, tem aí disponibilizado alguns vídeos, inclusive da Simone, para que vocês possam se preparar. Vamos ver se alguém perguntou alguma coisa. A prova do TRE é pesada, mas se você começa a estudar, vai chegar uma hora que você vai estar nesse nível. Todo mundo que passou nos últimos concursos, o cara começou a estudar, foi para cima, fez um pouquinho a mais cada dia e chegou. Eu acho que esse é o ponto principal aí. É uma prova para um cargo como se fosse o TCM. É um nível médio que você vai ganhar 10 pau. É a prova de um nível médio para ganhar 10 pau. Porque hoje, no mercado aí, em geral, nem nível superior ganha. Muitos cargos, mesmo de concurso, exige nível superior do candidato, paga 4 pau, 3 pau. Então, é uma prova que vale a pena, é uma prova que paga bem,
é funcionário federal, né? Então é outro nível, né? E a Carlos Chagas, por si só, é uma prova que requer um pouquinho mais de trabalho, né? Ela é mais trabalhosa, ela é mais cansativa, os textos são mais rebruscados, é uma prova diferente. Então, o que eu indico para vocês é, tem interesse em fazer TRE? Começa ontem. Se você é aluno passaporte, tem lá o curso EAD da Central TRE, dá para começar a antecipar as matérias, já começar a arrepiar e ir para cima. Cuidado, não é porque a matéria tem o mesmo nome que o conteúdo é o mesmo. A abordagem da Carlos Chagas é diferente. Tá bom, pessoal? Não esqueça. Perguntas extensas. São cansativas, né? Ainda mais aquelas que eles põem assim, item 1, 2, 3, 4, 5, aí você tem que julgar cada um, depois escolher a sequência, isso aí para mim é a pior. É uma CESP piorada. Então tem gente que reclama do CESP, o CESP é uma mãe perto da Carlos Chagas, essa é a verdade. Pelo menos na minha impressão, assim, tá? Bom, vamos falar um pouquinho do IBGE, que tem muito aluno querendo saber sobre o IBGE. Rapidinho. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Bom, IBGE, pessoal, como eu falei, é um concurso temporário, é um concurso interessante aí para quem está precisando se restabelecer rapidamente, né? Então, foram abertas, né, editais para preenchimento de 204.307 vagas. São 181.898 vagas para recenseador. Para recenseador, você precisa ter nível fundamental, o salário é R$ 1.278,94 e você vai trabalhar por semana 25 horas. Já para nível médio, tem as seguintes carreiras: 16.959 vagas para agente censitário supervisor, nível médio, ou agente censitário municipal, 5.450 vagas. A remuneração para esses cargos são R$ 1.700 para o agente censitário supervisor e R$ 2.100 para o agente censitário municipal, tá? São 40 horas semanais. Não esqueçam disso, que isso é importante também. Quem vai fazer o concurso, Vivi? O SESP, que é o SEBRASP, que é o antigo SESP, tá? As inscrições vão de 19, foram, né, já começaram, de 19 de fevereiro a 15 de março, e o valor da inscrição é R$ 39,49. Isso para os cargos de agente censitário. Já para o cargo de recenseador, as inscrições começam amanhã, dia 23 de fevereiro, e vão até dia 19 de março. A taxa para esse cargo de recenseador é de R$ 25,77. As provas... Dia 18 de abril serão os cargos de agente censitário. E dia 25 de abril, para o cargo de recenseador, as provas, tá? 18 de abril, os cargos de nível médio, vamos falar assim. E dia 25 de abril, as provas de nível superior. Para o cargo de agente censitário, tá? São 60 questões, sendo 10 de língua portuguesa, 10 de raciocínio, 5 de ética no serviço público, 15 de noções de administração e situações gerenciais e 20 de conhecimentos técnicos. Já para o cargo de recenseador, que é o de nível fundamental, são 50 questões, sendo 10 de português, 10 de matemática, 5 de ética no serviço público e 25 de conhecimentos técnicos, tá? Tem vaga para São Paulo, tem vaga para um monte de lugar, tá? Então, se você tem interesse em aí fazer esse trabalho, né, prestar esse concurso para ter esse trabalho temporário, fique à vontade. Vamos falar um pouquinho daquele concurso do Guarujá. Pessoal, essa banca CAIP eu não conheço, tá? É um concurso para Guarujá Previdência de São Paulo, são cargos para analista. A remuneração, R$ 4.196.
analista previdenciário. Vamos lá. São 2 vagas para preenchimento imediato, 20 vagas para cadastro reserva, são 40 horas semanais. As inscrições começam agora dia 7 de março, tá? Você pode se inscrever de 7 de março a 22 de março. Está falando que é a Caipimes, tá? O valor de inscrição é R$50. Caipimes é uma banca, né, de concurso mesmo, R$50. E a prova é da seguinte forma, ó. A prova está prevista para 11 de abril e são 15 questões de língua portuguesa, 5 questões de informática e 30 questões de conhecimentos específicos. Essas 50 questões valem 2 pontos, né? A prova inteira vai valer 100 pontos e o candidato, para ser considerado, né, aprovado, não ser considerado reprovado no concurso, ele tem que fazer 50 pontos ou mais. Tá? O prazo de validade do concurso é de 1 ano, podendo ser prorrogado para mais por igual período. Tá? Então, é o concurso da Guarujá Previdência, analista previdenciário. Normalmente, nesses concursos, o mais interessante é que cai direito previdenciário. Deixa eu abrir esse edital aqui para dar uma olhada, porque aí eu já aviso vocês. Tem o analista previdenciário área de benefícios e o analista previdenciário assistente social. O que é área de benefícios, ele exige nível superior completo em qualquer área, ele não especifica a área. E o analista previdenciário assistente social, ensino superior completo em serviço social, tá bom? Deixa eu pegar aqui o edital. É a Caipimes mesmo, tá? É uma banca aí de, se não me engano, São Caetano. Ixi, tá demorando de abrir aqui, gente. Espera aí. A internet não tá boa. Vamos lá. Hoje eu estou aqui na Unidade Paulista. Estão ouvindo aí, né? Vamos ver. Ó, conhecimentos específicos, tá? Direito constitucional, lei municipal, né, que fala sobre o regime próprio de previdência da autarquia do Guarujá, lei complementar 135 ao Estatuto do Servidor do Guarujá, o direito previdenciário, tá? Regulamentação da legislação previdenciária no serviço público, alguns artigos da Constituição e a lei aqui de benefícios, 8.213 de 91, tá? Então, se você tem interesse em prestar esse concurso, tem nível superior, tá aí uma oportunidade. São 2 vagas imediatas, 20 para cadastro reserva, tá? Deixa eu separar aqui. Aí tem, né, gente? Concurso de Carapicuíba, tem vagas para o concurso de professor e para cargos para o concurso de saúde. Hoje saiu também concurso na área da saúde em Carapicuíba. Tem um edital aqui. Sexta-feira está previsto para sair fiscal do Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui o do JC. Deixa eu ver aqui, só se a professora Patrícia já está a postos aqui. Ela já estão colocando o Wi-Fi para ela lá. Já estão colocando o Wi-Fi para ela. Acho que ela já entrou. Não, é o Walter que entrou.
Bom, deixa eu falar aqui das turmas de simulado, pessoal. Enquanto a Patrícia está entrando aí, os últimos recadinhos. A gente teve ontem o simulado gratuito de PF, PRF. Foi muito legal. Os alunos saíram com a noção de como funciona uma prova. Foi bem interessante, tá? Domingo agora começa o da PM, a gente tem já bastante inscrito no simulado e vai dar continuidade às turmas de simulado da PF e do PRF. Lembrando que as provas já estão marcadas aí para 21 de março, Polícia Federal, e 28 de março, Polícia Rodoviária Federal. Então, não dá para perder tempo. É uma forma de você revisar. Eu, por exemplo, eu peguei já hoje 2 alunos meus que fizeram um simulado esse final de semana, já ajustamos a agenda, já criamos uma revisão de tudo que não foi tão bem nesse primeiro para fazer o segundo. Então, o simulado ele é uma ferramenta de verificação de diagnóstico, né? Então, você tem que usar. Eu insisto para que vocês façam. Vivi, mas eu não tenho simulado na minha turma que nem vai ter esse. Não, você tem lá no Instagram da Central vários simulados, PC, nível médio, nível superior, TJ, né, fiscal, tem tudo lá. Então, você tem que sentar para fazer simulado. E assim, eu estou vendo aluno fazer de qualquer jeito. Eu fiz em 2 horas. A prova é 5, são 5 horas. Como que você fez em 2? Eu estava sem paciência. Cara, é seu futuro. Se você não tem paciência para ficar 5 horas fazendo uma prova que pode mudar a sua vida, é porque você não se organizou para ter 5 horas para organizar a sua vida. Então, gente, simulado não é um tapa-buraco. Não tenho nada para fazer, vou fazer um simulado. Simulado tem que estar organizado igual qualquer outra coisa. Você vai para a aula, você está lá disponível 3 horas para assistir a aula, simulado, se tem 4, se demora 3, 4 ou 5 horas, você também tem que estar lá com a cabeça nele. Você tem que se preparar antes. Você, quando faz isso num simulado, é porque você não se preparou antes. Se você tem, né, uma rotina, não conseguiu cumprir, é porque você não programou dentro daquela rotina que você deveria. Então, está faltando o quê? Planejamento, organização. Ter muito claro tudo que tem, por exemplo, pendente mesmo. Eu já tenho aluno fechando o conteúdo da PF. Vivi, já consegui fechar, vamos agora de hoje até semana que vem revisar, usar esse simulador. Esse é o melhor dos mundos, tem que fechar, tá? Então, ainda não tem TCM data, não tem TJ data, é o momento de vocês intensificarem os estudos, mas eu não sei quando que é. Cara, se for amanhã. A gente tem aí o concurso do PEV de Guarulhos, que nem estava marcado. A gente voltou a dar aula para elas, a prova está marcada para 7 de março. Ai, mas o de Mogi mudou para agosto. Quem garante que esse não vai ser lá para dezembro? Cara, você não tem que pensar isso. Você tem que pensar o seguinte, se a prova for hoje, faz esse simulado pensando que é uma prova. Quantos por cento você está acertando? Vivi, mas eu não comecei a estudar. Como que você quer que eu faça o simulado? Por isso mesmo. Se você não começou a estudar e não consegue fazer um simulado, significa que você tem que aproveitar o tempo estudando, tá bom? Então, entrem lá no Instagram da Central, baixem o simulado, tem simulado lá, que nem eu falei, de tudo, e comece a se preparar, tá? Não fica chorando leite derramado, não. Porque na pandemia eu não estudei, porque na pandemia eu não consegui. Não, pandemia já vai, não sei se vai acabar. Mas se não acabar, nós vamos ter que estudar. Se acabar, nós vamos ter que estudar também. Então, pensem como se não fosse amanhã. Tem aluno que fala assim, mas como que eu vou me motivar? Eu me motivo olhando o extrato da minha conta. Agora, cada um tem que buscar uma motivação do porquê acordar todo dia cedo. E, estudar para concurso é que nem um trabalho. Você tem que acordar, tomar banho, tomar café, botar uma roupa e sentar para estudar. Porque se você sentar para estudar chinelão, pijama, na cama, daqui a pouco você está deitado. Tá? Eu tive uma orientação sábado em Osasco, a gente falou exatamente disso. A menina falou, professor, eu começo a ver, daqui a pouco eu tô deitada. É porque você está numa cadeira confortável, né? Então, se você está numa cadeira confortável, é porque, né, você levanta, estuda de pé, faz 15 minutos de vídeo, descansa 5, faz mais 15, descansa 5. Eu não consigo que eu durmo. Você está anotando? Não, só fica ouvindo. Não, por isso você está dormindo. Você está estudando um conteúdo que você não gosta, só ouvindo. Quantas vezes você já ouviu isso? Umas 15 vezes. Por isso que você já não está ouvindo mais, né? Então, é um processo continuado, gente. Não pode dar boi, não. Tá? Camila, se rachando. É isso aí, não pode.
Estuda de pé, isso mesmo, estuda no metrô, né? Deixa ser a sua última opção para você ver se você não vai arrumar um jeito. Não tem essa, gente. A gente não consegue fazer tudo. Então, o que a gente consegue, a gente tem que fazer bem feito para não ter que fazer de novo. Esse é o... Ah, o concurso de Porto Seguro, né? Peraí, gente. Deixa eu ver aqui o concurso de Porto Seguro. Ó, o edital está aqui na seleção.portoseguro.bahia.gov.br. Eu vou colocar aqui no chat para vocês poderem olhar. Ó, tá aí, ó, concurso de Porto Seguro, tá? Tá nesse endereço. E aí, Zeca, vai prestar esse concurso do TRF? Como que é a previsão aí? Legal, Zeca. Vamos ver se a gente mais para frente faz uma live de todos os tribunais, TRF, TRE, TRT, retomar, porque daqui a pouco tá tudo aí de volta, né? O último concurso do TRF foi em 2019, né? A gente já está em 2021, agora no final do ano já faz 2 anos, já vence o primeiro prazo de validade. Se não tiver local que tem vaga ainda, os caras podem abrir um novo concurso. E é um concurso que exige uma dedicação, não é assim, sai o edital, né? Dá para matar o coelho só de olhar. Então tem que ter um processo aí continuado de estudos e vai ser bem interessante para vocês, tá? Bom, deixa eu pegar aqui uma outra informação que eu queria de concurso, enquanto a Patrícia não consegue entrar. Estou falando outros concursos para vocês. Vocês viram uma notícia bem interessante que mãe de filhos com deficiência podem ter cota em concurso público. Olha esse projeto de lei que interessante aí. É o projeto de lei 4 de 2021, tá? Que é destinado a mães de crianças com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, tá? Para os concursos, podem ter uma cota garantida nos concursos públicos. A proposta é da ex-senadora Nailde Panta, do PP da Paraíba, tá? E pode ser votado a qualquer momento. Esse é o interessante. Vocês sabem que quem tem filho com deficiência já tem direito a horário especial dentro do serviço público, então o horário especial ele não é destinado só a quem tem deficiência, né? Ele é destinado também para os pais que têm filhos, cônjuges ou dependentes com deficiência, para poder aí pleitear isso. Agora, as vagas é um projeto de lei, pode ser que seja votado, pode ser que seja aprovado. O interessante é que a gente fique de olho e consiga aí estar pronto, né, para quando as coisas forem decididas. Esses dias perguntaram para mim do concurso da Alesp. O que acontece no concurso da Alesp? Ó, os cargos comissionados na Alesp, eles foram demitidos. Isso significa o quê? Isso significa que, com esse número de vagas, sem que ninguém esteja trabalhando, eles precisam contratar. E a contratação no serviço público se dá por meio de concurso público. Então, é bem possível que a Alesp, que já tinha alguns cargos autorizados, eu já tinha falado também nas últimas semanas, tenha um novo concurso, tá? Tem vários alunos já estudando aí para alguns cargos da Alesp, e tem cargo que a última prova foi a Fundação Carlos Chagas. Então, a dica que eu dou, tem interesse em começar a se preparar para esse possível concurso, começa pelas disciplinas básicas, faz questões Carlos Chagas. A gente tem um concurso da Prefeitura de São Paulo também, aquele de 550 vagas. Não tem a banca, não sabe quais são as disciplinas, porque é o primeiro concurso para o cargo, mesma coisa. Relaciona as disciplinas que são mais básicas, português, interpretação, matemática, raciocínio, informática, direito constitucional, direito administrativo, já é muita coisa, e começa a estudar aos poucos. No caso da Prefeitura de São Paulo, faz a banca VUNESP, você pode usar as questões da banca VUNESP e da banca Carlos Chagas, eu acho que vai te dar uma diretriz boa,
E no caso da Lesp, como alguns cargos foram Carlos Chagas, a gente já tem essa indicação de repente, vocês fazerem só só questões da Carlos Chagas, tá, gente? Então, tem muita coisa acontecendo. Eu acho que essa instabilidade, né? Um dia tem prova, um dia não tem prova, um dia tem prova, um dia não tem prova, que deixa o pessoal meio ansioso. Mas é o que está tendo, é o que precisa. A gente precisa, né, estudar para estar pronto, fazer bastante questões, fazer bastante simulado. Quem é aluno passaporte, participar das orientações. Quem não é e precisar de ajuda, a gente tem lá no YouTube várias lives de como estudar, como montar plano de estudos, como fazer resumo através de questões, né? Como organizar a rotina. A gente tem essas lives de raio-x, que tem indicação de quais são os temas mais incidentes. Então, a gente tem bastante coisa para ajudar vocês. O que a gente precisa de vocês? É que vocês estejam disponíveis para o aprendizado. Na pedagogia, estar disponível para o aprendizado é você querer aprender algo novo, sair da zona de conforto. Isso é o mais importante, tá bom? Deixa eu ver aqui da parte que ela está me mandando mensagem, peraí. Opa, aqui, ó. Eu falei o seguinte, acho que ninguém ouviu nada. Sobre o concurso da Lesp, Zeca, isso está acontecendo em várias prefeituras. Tá? Esse, mandar os comissionados embora, trocar a galera, vem acontecendo. Por isso que tem tanto concurso aí, né? Vira e mexe, tem isso também, tem pessoas que se aposentam, tem aquela dinâmica toda natural do funcionalismo, tá? É aquilo que eu falo, tem que estar pronto, tem que fazer questões e ir para cima. Deixa eu ver se a menina entrou aqui, porque a minha parte eu já fechei. Vocês não têm nenhuma dúvida, gente? Pergunta aí enquanto eu estou esperando a professora. Deixa eu ver, ela mandou o negócio. Bom, gente, a Patrícia vai entrar, ela já está entrando aqui pelo celular. A gente vai conseguir bater um papo rapidinho, tá? Ela não vai conseguir fazer o que a gente estava prevendo, que era mostrar o conteúdo, fazer algumas questões, aquilo tudo, tá? Mas já vai dar para ter uma noção de como estudar. Bom, ela está entrando aqui. Deixa eu já habilitar ela. Desculpa aí, gente, mas olha, de vez em quando dá uns BO aí nos Wi-Fi da vida. Esses dias aí fui para uma unidade e não consegui nem terminar. Normal, coisas que acontecem, tá? Mais uma vez eu peço desculpa, mas estamos aqui para resolver da melhor forma. Vamos ver aqui se o pessoal vai liberar. Aê, entrou. Aê! Aê! Seja bem-vinda à nossa live de orientação, de panorama. Tudo jóia, Vi? Tudo jóia, Viviane? Tudo jóia, pessoal? É isso aí. Essa aqui é a professora Patrícia, tá? Uma grande amiga de muito tempo, deu aula na Central, saiu, voltou, né? Qualquer hora eu vou trazer ela para falar um pouquinho da rotina dela, de como ela fez para estudar, passar no concurso e trabalhar, cuidar de filho, né? Porque faz tudo junto, né, Paty? Não é fácil fazer tudo junto, né? E qualquer hora a gente fala disso. Mas hoje a Paty vai dar umas dicas. Aí, como eu falei para você, a gente teve um probleminha no PowerPoint e a gente não vai conseguir apresentar da forma como a gente queria. Mas um outro dia a gente marca e vai trabalhar esse tema dessa forma. O importante é que é o seguinte, tem 2 concursos hoje que tem direitos humanos. PC, cargos de nível médio e nível superior, e Polícia Rodoviária Federal. E as pessoas acham que é tudo igual, cai direitos humanos do mesmo jeito, não é, tá ligado, tem aluno que fala assim para mim, não, mas é só estudar constitucional que eu estudo direitos humanos. E aí eu falei, Patrícia, me ajuda, fala aí a diferença entre as bancas, fala aí a diferença entre os concursos, porque alguns alunos estão um pouco perdidos na hora de estudar direitos humanos. Então, Patrícia, tá tudo com você, pode falar, fica à vontade, tá? A gente vai marcar um outro dia para você poder apresentar aí umas dicas mais efetivas de cada cargo, de cada tópico, que é mais importante, mas vamos
dar um panorama geral aí. Perfeito, Vi. Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Eu vim aqui falar, então, um pouquinho sobre algumas questões importantes que caem nas provas de direitos humanos como um todo, porque existem questões, pessoal, que, independentemente da prova que você vai prestar, ela vai cair. Então, eu vou prestar para a Polícia Civil, vai cair. Vou prestar para a PRF, vai cair também. Porque são chaves, são questões chaves de prova. Então, vou trazer um pouquinho para vocês. Uma coisa importante, que é legal vocês irem anotando, e depois, em casa, pessoal, faz uma planilha. Eu costumo dizer o seguinte, como é que eu fiz para estudar? Eu estudava muito através de planilha, eu colocava os tópicos mais importantes e eu ia ticando todos eles que eu estudava. Olha, esse eu já estudei, esse aqui está mais difícil. Eu ia fazendo um feedback no próprio rascunho da minha folha de estudo. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é a dignidade da pessoa humana. Quando a gente fala de direitos humanos, esse tema, esse conceito de dignidade da pessoa humana, costuma perguntar. Muitas pessoas falam, dignidade da pessoa humana é um direito. Não, e é aí que vem a questão da prova. Dignidade da pessoa humana é uma condição de existência. E isso é um foco importante que vocês têm que ter na cabeça quando começarem a estudar direitos humanos e quando responderem questões de prova. Sabe por quê? Porque se você tiver esse conceito que dignidade da pessoa humana é condição de essência, de existência da pessoa, muita questão da prova você consegue responder, só por esse raciocínio lógico. Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. A segunda dica, que tem perguntado em concursos com frequência, é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais. Pessoal, atenção. Direito constitucional, Constituição Federal Brasileira, está falando de direitos fundamentais, que são questões internas. Direitos humanos é a internacionalização dos direitos, é externo. Então, quando a gente fala de direitos humanos, estamos falando da Declaração Universal dos Direitos Humanos, estamos falando do Pacto São José da Costa Rica ou da Convenção Americana de Direitos Humanos, estamos falando da Convenção contra as Formas de Tortura, estamos falando de convenções contra todas as formas de discriminação, estamos falando da ONU, estamos falando da OEA, ou seja, estamos falando de sistemas internacionais de proteção de direitos humanos. E quando falamos de direitos fundamentais, estamos falando, repito, do direito interno, da Constituição Federal, do nosso artigo 5º, das cláusulas pétreas. Isso é importante a gente entender, essa diferenciação. Outra coisa também que eu queria chamar a atenção de vocês são os documentos históricos. Às vezes, a gente não dá muita bola para eles, fala, não, para que eu vou estudar isso? Mas vocês sabem que tem perguntado em provas alguns documentos históricos? Vou chamar a atenção de vocês a 2, tá? Dá uma anotada aí. Depois, deem uma estudada, um resumão, que é a Magna Carta Libertatum, que ela é super importante, de 1215, e um outro documento histórico importante também é o Bill of Rights. O Bill of Rights, pessoal, em inglês, na verdade, né? É uma declaração de direitos de 1689. Então, esses 2 documentos eu aponto como documentos históricos mais importantes que costumam cair em prova. A Magna Carta Libertatum, assinada por João Sem Terra, de 1215, e o Bill of Rights, de 1689. São 2 documentos que acho bacana vocês darem uma lida, chamar a atenção, dar uma grifada quando estiverem estudando. Patrícia, só isso? Não, gente. Tem um tema que cai em tudo quanto é prova de direitos humanos. Não tem como fugir. E ele chama-se gerações ou dimensões dos direitos humanos. A maioria da doutrina fala para nós que existem 3 dimensões ou 3 gerações de direitos humanos. Tem uma outra parte da doutrina que fala que são 5. De qualquer forma,
é importante vocês estudarem um pouco sobre a primeira dimensão, a questão dos direitos e liberdades individuais, a segunda dimensão, que fala sobre uma temática mais abrangente, entra a terceira, que fala sobre solidariedade, enfim, as dimensões de direitos humanos e os documentos históricos que foram importantes para a criação dessas fases, é importantíssimo para a prova, tá? Se vocês souberem as dimensões e quais são os direitos que cada uma delas está tratando, você já tem um passo muito grande de acertar questões de prova sobre esse tema. Dimensões, assuntos que tratam e questões de documentos históricos que deram, então, um impulso inicial para que esses documentos tivessem vida, para que essas dimensões, né, resolvessem existir, na verdade. Bom, isso dentro de umas dicas rápidas, né, como a Viviane falou para vocês. Depois, se der, eu volto aqui, coloco alguns gráficos, alguns organogramas, alguns mapas mentais, para focar vocês, ter uma visão melhor dos temas mais importantes de direitos humanos. Outro que eu quero chamar a atenção de vocês, aí, pessoal, anota, é importante. Sistema de proteção universal dos direitos humanos. Patrícia, isso cai muito, gente. E sabe por quê? Porque é aqui, no Sistema de Proteção dos Direitos Humanos, que nós vamos falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto São José da Costa Rica. É neste grupo de matérias que a gente fala de uma série de organismos internacionais. Bom, então nós temos 2 grandes blocos. Vamos guardar isso em mente, pessoal. Nós temos o Sistema de Proteção Universal, representado pela ONU, que é a Organização dos Estados, enfim, a organização internacional, né, dos países que se reuniram, na verdade, para desenvolver uma série de direitos considerados de necessidade universal. Então, quando a Carta da ONU de 1945 foi criada, nasceu, então, um organismo internacional de proteção universal. Pessoal, a Carta Universal de Direitos Humanos da ONU, ela é composta por 3 grandes documentos, e esses documentos são documentos de prova. Documento 1 da Carta Universal ou da Carta Internacional de Direitos Humanos da ONU. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Ela é importante? Muito. Dá uma olhada depois, pessoal, nas provas da Polícia Civil e do PRF, e vocês vão dar uma olhada como cai a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Outro importante documento desta Carta Internacional da ONU é o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. E o terceiro documento é o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, os 2 de 1966. Esses 3 documentos formam esta Carta Internacional da ONU, e é importante que vocês saibam, porque eu já vi questão de prova perguntando quais são os documentos que compreendem a Carta Internacional dos Direitos Humanos da ONU, que são esses 3. Tá? Então, esses 3 documentos, é importante que vocês tenham uma certa familiaridade. Bom, o que mais? Aí a gente tem os sistemas regionais. Os sistemas regionais, pessoal, eles são 5, tá? Hoje, como dica de prova, eu vou trazer para vocês a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA. Anotem aí, OEA, Pacto São José da Costa Rica. Então, quando a gente fala da Organização dos Estados Americanos, nós temos uma convenção chamada Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Esta convenção chama-se Pacto São José da Costa Rica. E aqui eu tenho 2 dicas importantíssimas sobre este pacto. A primeira, que costuma cair em prova, pena de morte. Pessoal, façam uma comparação entre o artigo 4º do Pacto São José da Costa Rica,
que fala sobre a pena de morte, tá? E o artigo 6º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que também fala sobre a pena de morte. Por quê? Porque quando cai na prova, às vezes confunde, porque como os dois artigos falam sobre pena de morte, e cada qual fala de um jeito, muitas vezes confunde quando você está prestando a prova e respondendo uma questão. Então, a diferença entre a pena de morte no Pacto São José da Costa Rica e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos é uma dica importantíssima para vocês não errarem no concurso, tá? Então, pena de morte, importante. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, lá no Pacto São José da Costa Rica. Artigo 6º, pessoal. Trabalhos forçados. É outro tema que costuma cair com frequência nas provas. Pergunta-se muito o caráter geral dos trabalhos forçados, quais são os casos excepcionais, o que não é considerado trabalho forçado, isso costuma perguntar. E a resposta está em um único artigo, que é o artigo 6º. Então, artigo 4º e artigo 6º do Pacto São José da Costa Rica, coloco aqui como dicas importantes para a prova. Bastam eles, Patrícia? Claro que não, né, gente? Mas eles são fundamentais. Outra coisa do Pacto São José da Costa Rica, que tem perguntado em prova com uma certa frequência, é a estrutura, como é que funciona a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e aonde ela está, Patrícia? Ela está no artigo 33 ao artigo 51 do Pacto São José da Costa Rica. O que pergunta sobre ela? Geralmente, pessoal, pergunta a competência dela, tá? Isso é importante, a competência da Comissão Interamericana, e pergunta como é que funciona para encaminhar um documento para a Comissão Interamericana. Se pode ser individual, uma pessoa só, se pode ser coletivo. Então, isso é importante vocês saberem. Quem pode, quem tem legitimidade de levar um documento, uma denúncia para a Comissão Interamericana e como que é a competência dela. Dentro desse mesmo raciocínio, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Não tem como fugir, pessoal. A Corte Interamericana, do artigo 52 ao 73 do Pacto São José da Costa Rica, é muito importante. Repito, é muito importante, pessoal. Patrícia, e o que pode perguntar? Um monte de coisa, porém, pergunta os efeitos da decisão da Corte Interamericana, se cabe apelação, se não cabe, se os efeitos são condenatórios, e tem efeitos que são condenatórios, inclusive geram indenização, tá? Isso pergunta na prova. Pergunta quem são as pessoas competentes para levar um caso até a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aí nós temos lá o rol das pessoas competentes, isso é importante que a gente saiba. Então, fala dos estados, fala dos organismos internacionais, fala que a pessoa, o particular, não pode levar individualmente um documento para a Corte Interamericana. Isso tudo, a competência dela e os efeitos da decisão da Corte são os pontos mais importantes da prova sobre este assunto. Bom, do Pacto São José da Costa Rica, coloquei, obviamente, 4 pontos mais importantes, mas nós sabemos que o Pacto São José da Costa Rica costuma perguntar de diversas formas, então, atenção a ele, beleza? Bom, o que mais, Patrícia? Gente, anota aí, Convenção sobre Tortura. É uma lei, é uma convenção muito importante, e aqui eu vou dar uma dica para vocês, artigo 1º e artigo 2º. O artigo 1º define a tortura e as formas de tortura. E o artigo 2º nos dá um panorama sobre a finalidade, nos dá um panorama sobre o caráter absoluto da proibição de aplicar a tortura no mundo. Ah, então, pera, eu estudei lá em direito constitucional que não existe direito absoluto. Ah, mas nós temos exceções, gente.
A proibição da prática de tortura e a proibição da escravidão são absolutas. Não existe nenhuma exceção que permita que eu justifique a prática da tortura ou a prática da escravidão. A tortura está lá na Convenção sobre Tortura que eu estou falando para vocês. Então, artigo 1º, notaram? Importante. E artigo 2º da Convenção de Tortura. Beleza? Tanto para quem vai prestar para a Polícia Civil, alguns temas de quem vai prestar para a Polícia Rodoviária Federal e, gente, na verdade, para quem vai prestar qualquer outra prova que caia direitos humanos, tá? Bom, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. E aí, alguém me perguntou já várias vezes, Patrícia, o que cai sobre racismo na minha prova? Gente, atualmente as provas têm perguntado bastante sobre o racismo estrutural e as ações afirmativas. É um assunto novo e é um assunto que começou a ser perguntado recentemente. Então, se vocês buscarem provas anteriores, muito provavelmente não vai estar lá. Isso não significa que a partir de agora não possa estar. Por quê? Porque a Lei 7.716, que é a lei contra o racismo no Brasil, tem sido muito discutida atualmente. É uma lei que tem gerado uma série de discussões atuais. Então, é importante estudarmos um pouco sobre isso. Então, estudem as ações afirmativas que dizem respeito ao racismo. Você pode me dar um exemplo, Patrícia, de ações afirmativas? Opa, vamos lá. Cotas. Cotas é um ótimo exemplo. Cotas para pessoas pretas é um ótimo exemplo de ações afirmativas. Outro exemplo de ações afirmativas que eu posso dar para vocês é aqueles mecanismos do governo que buscam combater o racismo, que buscam trabalhar com questões de igualdade, instrumentos de promoção de igualdade social, tá? Então, são mecanismos de ações afirmativas. Ações afirmativas, pessoal, nada mais são do que mecanismos que buscam tentar estabelecer uma igualdade diante de um cenário desigual. Então, aqui no racismo, dei exemplo para vocês das cotas, tem outro exemplo que o governo federal faz, que é a educação escolar de quilombolas. Enfim, busquem estudar um pouquinho as ações afirmativas afrodescendentes, beleza? Bom, e como última dica de hoje, vejam que eu tentei correr o edital inteiro, tá? E dentro do edital inteiro, busquei colocar os pontos mais importantes, tá, pessoal? Outra coisa legal para vocês, que eu queria chamar a atenção, que é um tópico que o edital, não sei se vocês chegaram a ver, mas os editais, eles colocam assim, minorias e grupos vulneráveis. E eles não colocam nenhuma legislação. Você olha e fala, e caramba, qual é a legislação que eu vou estudar sobre essas minorias, sobre esses grupos vulneráveis? O edital, se ele não coloca nenhuma convenção, se ele não coloca nenhuma legislação específica, ele quer que você tenha compreensão do que são minorias e do que são grupos vulneráveis. Então, Patrícia, você pode dar um exemplo só para mim entender o que são essas minorias, esses grupos vulneráveis? Legal. Pessoal, olha só. Grupos que são classificados por questões religiosas, por etnia, grupos que são classificados por faixa etária. Então, por exemplo, nós temos crianças e adolescentes que são protegidos pelo ECA, nós temos Estatuto do Idoso, então pessoas com mais de 60 anos, pessoas que são discriminadas em razão da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero, pessoas com necessidades especiais, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, essas pessoas, esse grupo de pessoas, são considerados minorias. E o que eu preciso saber para a minha prova? Você precisa entender, gente, a diferença entre minorias e grupos vulneráveis, tá? Os grupos vulneráveis, pessoal, dá uma notada aí, gente. Os grupos vulneráveis são pessoas que podem fazer parte de uma minoria étnica. Podem, tá? Só que eles possuem alguma característica que os diferencia dos demais. E aí, eles são descriminalizados.
Então, é importante entendermos isso. Quando cai, então, repito, um edital, tópico, grupos minoritários ou grupos vulneráveis, duas coisas se o edital não der nenhuma legislação. Preciso saber a diferença entre eles e aí buscar na legislação brasileira leis que protegem esses grupos. Então, nós temos, como eu falei para vocês, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Maria da Penha, a lei que combate a discriminação de religiosa, de gênero, racial, enfim, pessoal, essas sucintamente, né, eu falei rápido, tentei passar pelo edital inteiro, são as principais dicas que eu poderia dizer para vocês. E uma última coisa, Patrícia, o que eu faço se eu vou fazer uma prova da Vunesp, uma prova da CESP, arranco meus cabelos, grito, o que eu faço? Gente, a prova da Vunesp é uma prova de múltipla escolha. É uma prova básica de múltipla escolha. Ela tem muita pegadinha e muitas vezes ela exige texto literal de lei. Então, às vezes, a pessoa está com preguiça de ler, às vezes é cansativo, ler, a gente fala, putz, é muita lei, vou ler tudo isso, e lê um resumão. O resumão, dependendo do resumo que você lê, não serve para as provas da Vunesp, porque muitas vezes eles colocam exatamente o que está no artigo. Por exemplo, em direito penal, em direito constitucional, artigo 5º da Constituição Federal, coloca lá o artigo e muda uma palavra ou outra. Então, é importante fazer a leitura, tá? Já na prova da CESP, gente, prova da CESP, eu falo que é aquela prova para quem tem nervos de aço, porque você olha e fala, como é que eu vou deixar uma questão em branco? Não sei deixar. Se você não tiver certeza ou não tiver uma dúvida razoável que a sua resposta pode estar certa, fecha os olhos, conta até 10 e não responda. Gente, prova da CESP é treinamento. Tem que fazer muita prova da CESP em casa para conseguir ter segurança de não responder uma questão se você achar que você realmente pode errar. Na dúvida, se a tua dúvida é muito profunda, não faço ideia do que está perguntando. Então, respira e não responde. Não se esqueçam. Uma errada anula uma certa. Ninguém quer tirar menos 10 na prova. Beleza, pessoal? Bom, acho que é isso. Falei rapidão, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, Vi, posso passar o Instagram para eles? Beleza. Pessoal, eu tenho um Instagram que eu ajudo a responder perguntas. Às vezes, o aluno tem aula com o professor e depois acaba a matéria, ele fica órfão, né? Daquele jeito, ixi, cadê o professor? Estou na dúvida, o que eu faço? Então, eu deixo uma linha de contato direta comigo. Vocês podem mandar lá alguma questão de prova, não vão me mandar uma prova escaneada. Já me mandaram prova escaneada, galera, não respondo. Mas uma questão ou outra, uma dúvida específica sobre a matéria, que eu consiga responder para vocês, pode me mandar lá, tá? O meu Instagram, para quem quiser anotar, é o seguinte, é o @prof. Patrícia Manaro, com 2 N's de navio. Tá lá, hoje, se eu não me engano, eu coloquei dicas de prova, olha que coincidência. Eu coloquei algumas dicas para estudar questões de prova, como é que eu estudo questões de prova em casa, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Vivi, espero que tenha ajudado também. Fico aqui à disposição da Viviane, de vocês, alunos, e da Central. Posso ajudar em mais alguma coisa, pessoal? Se não, big beijo a todos. Ó, já estou te seguindo. Ah, beleza. Pessoal, queria agradecer todo mundo que ficou com a gente. Você vê que a Patrícia é top, né? Então, se você está estudando para PC, PRF, não pode deixar de seguir ela no Insta, assistir as aulas dela na Central. E se vocês precisarem de qualquer coisa, a gente está aqui toda segunda-feira. Vou agendar com ela um dia que esteja bem legal para a gente poder fazer essa live um pouco mais aprofundada em relação à incidência, dicas de prova. Ela vai trazer algumas questões, mostrar a diferença de uma banca e de outra, que isso é muito difícil para o aluno identificar sozinho, Paty. Então, te convido para a gente marcar um outro dia aí. Pessoal, eu vou para a aula, a Patrícia vai para a aula e você vai estudar, tá bom?
Então, fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem. Um beijo para todo mundo. Beijo, galera.